Olá, ouvintes da Rádio Liberal FM 102.1, está começando aqui o quadro Olho Vivo com o Gabriel Demelo e hoje a gente vai receber a capitã Caroline Bresolim, que pertence à 2ª Companhia de Nova Prata. Tudo bem, capitã? Seja bem-vinda e um bom dia, boa tarde, enfim, boa noite para você. Olá, boa tarde aos ouvintes da rádio, é um prazer, é uma satisfação estar passando as informações da Brigada Militar à nossa comunidade em geral. Bom, capitã, para a gente começar a nossa conversa, até para o ouvinte conhecer um pouco mais do seu trabalho, se apresente, tem esse espaço aí para dizer quem é Caroline Bresolim, além de ser a capitã da 2ª Companhia de Nova Prata. Então, meu nome é Caroline Bresolim, eu sou a comandante da 2ª Companhia de Nova Prata, né, que tem área de atuação, então, em 17 municípios aqui da região. Nós vamos desde Nova Prata, Guaporé, Serafina e Veranópolis, e dentro desse eixo, as pequenas cidades que ficam ali em seu entorno. Pertencemos, então, ao Batalhão de Áreas Turísticas de Bento Gonçalves, ligado ao CRPO Serra, por enquanto. Nós temos algumas questões da divisão aí, futura dos nossos comandos regionais, que possivelmente venham a se alterar. Eu sou natural da região, sou natural de Guaporé, onde resido. Então, vou conseguir voltar para casa, trabalhei um tempo fora, em Sapucaí do Sul, na região metropolitana, e logo após consegui retornar e vir para minha terra natal, para poder trabalhar aqui na região. Hoje eu estou aqui em torno já de 10 meses, trabalhando na região e auxiliando no policiamento, então. Até para o pessoal entender como é que funciona, digamos, a escadinha de vocês, né? Começam, talvez, como soldado, tenente, enfim, até chegar a ser capitão. Como é que foi a escadinha da tua trajetória aí, em relação ao teu trabalho? Então, existem duas formas de entrar na Brigada Militar, né? Uma forma é tu entra com ensino médio, que agora também já está sofrendo alterações para que seja com ensino superior, e aí tu entra, então, como soldado dentro da brigada, e com o passar do tempo e suprindo os requisitos necessários, vai galgando postos e graduações, né, no caso, graduações, até chegar ao posto de tenente, né, isso também por intermédio de concursos internos por parte da brigada. A segunda forma de entrar na brigada também é por concurso público para a carreira dos oficiais. Então, tu presta um concurso de nível superior, onde o requisito é que seja bacharel em direito, para adentrar o posto, então, de capitão. De capitão, nós vamos galgando, né, postos, conforme aí o passar dos anos e os requisitos também, até chegar ao posto de coronel. Então, existem duas formas de entrada na brigada, ou como soldado, ou como capitão, né, e são dois concursos externos diferentes, cada um deles chega até um limite de postos ou graduações. E no caso, a sua entrada, então, foi como capitão, e no caso, capitão, né? Isso, eu entrei como capitã dentro da instituição, não era militar anteriormente, né, trabalhava no público civil, e futuramente, né, a gente vai galgando aí os postos, possivelmente podendo chegar até o posto de coronel. Bom, você é uma mulher jovem até então, e até uma pergunta que eu faço, como é que foi a mensagem para os seus pais na época que você escolheu entrar para esse mundo policial? Até porque a gente sabe, né, que os pais se preocupam muito com os filhos, praticamente, mas quando entra para o mundo policial tem um grau de risco muito maior, né, por conta dos crimes e tudo mais. Como é que foi a mensagem que você deu para os seus pais? Eu sempre estudei para a área dos concursos públicos de carreira policial, sempre foi uma vontade minha, sempre tive um apoio muito grande da minha família nessa área, então sempre me senti muito segura, por mais que eu seja a primeira policial militar da minha família. Hoje eu tenho um irmão que é bombeiro militar também no município de Guaporé, então somos 2 militares, mas é uma carreira com muito orgulho. Certamente, né, gera algum receio por parte dos nossos familiares quando a gente ingressa numa profissão que coloca em risco a própria vida, né, mas nada se sobrepõe ao fato da realização pessoal, e hoje eu acredito que eles entendam, né, porque são os meus principais apoiadores e incentivadores, que eu escolhi a carreira que eu tinha o sonho e almejava trabalhar. Então, acredito que esse receio e esse medo, eles acabam sendo suprimidos, né, pela felicidade quando a gente encontra a realização dos filhos, né. Que legal. Bom, agora trazendo então informações, de fato, do trabalho da capitã e também dos municípios da região.
Quais foram os principais crimes que aconteceram em 2023? Então, fazendo um apanhado geral aí do nosso ano de 2023 na área da companhia, foi um ano bem conturbado, digamos assim, né, na questão dos crimes, principalmente nos crimes violentos, letais e intencionais, assim que a gente chama, né. Nós tivemos um número expressivo de homicídios e tentativas de homicídio na nossa região, isso em muito decorrência do tráfico de drogas e disputa por facções criminosas, e aí principalmente no eixo entre Guaporé e Serafina Corrêa. Nós já estamos há mais de 80 dias sem um homicídio nessa região, né, devido a muito trabalho, muito esforço para que a gente consiga interceptar e trabalhar de forma preventiva nesses casos. Os nossos principais atendimentos são com os envolvimentos com o tráfico de drogas, coibindo esses crimes, né, e na seara dos crimes mais comuns, então, nós temos também um número expressivo também de atendimentos na área de Maria da Penha, atendimentos de violências domésticas contra a mulher, é um número que vem crescendo, e isso não é só a realidade nossa aqui da nossa região, é uma realidade como um todo, né, do Estado, principalmente agora nessas questões de final de ano e férias, onde as pessoas acabam pegando férias de trabalhos, férias de estudos, e acabam ficando um tempo maior juntos, né, em seu período de convivência, e isso acaba tendo um aumento expressivo nos atendimentos desta natureza. Nós temos um trabalho preventivo muito forte, muito qualificado, tanto pelo nosso policiamento ordinário, quanto pelas nossas equipes de força tática na região. Para que vocês tenham uma ideia, só no ano de 2023, nós tivemos praticamente quase 100 quilos de maconha apreendidos na nossa região, e mais de 10 quilos de cocaína, isso somado a um fator financeiro, com certeza passa de milhões em drogas sendo retiradas do consumo na região, então é um número bem expressivo. Tivemos também cerca de 77 armas apreendidas na nossa companhia nesse ano de 2023, o que é um número muito expressivo para as cidades do interior, né? Então, o nosso trabalho preventivo vem sendo feito, e se o nosso número também de homicídios, ele reduziu significativamente devido a essas apreensões que vêm sendo realizadas e essas armas que vêm sendo retiradas das mãos dos criminosos, né? Então, esse trabalho, ele vem sendo feito, nós tivemos mais de 21 mil atendimentos de ocorrência no ano de 2023, dentre elas das mais diversas, desde acidentes de trânsito, até ocorrências envolvendo Maria da Penha, tráfico de drogas, entre outros, perturbação do sossego, que também é uma ocorrência na nossa região com grande repercussão, né, que também nos demanda bastante apoio e bastante atendimento de ocorrência. Mas, para poder resumir para os ouvintes e para poder explicar, hoje nosso eixo maior, certamente, de atendimentos estão envolvendo o tráfico de drogas, atendimentos de perturbação do sossego e atendimentos envolvendo violência doméstica. Por mais que os números, eles acabem chocando um pouco, né, pelas apreensões e pela questão dos atendimentos de ocorrência, isso demonstra um forte trabalho que vem sendo feito. Muitas vezes a gente não enxerga o criminoso sendo feito, ou o crime acontecendo naquele momento, né, a gente não está enxergando agora um homicídio, mas por trás nós tivemos um trabalho preventivo para que isso não ocorra, né, a apreensão de uma arma possivelmente seja um homicídio a menos, então é isso que a gente tenta focar, sempre num trabalho preventivo para o repressivo trabalhar menos e a gente conseguir gerar para a comunidade uma sensação de segurança. Essa questão da relação de drogas e armas, vocês recuperam elas? Ou no caso, vocês apreendem elas? Elas vão para algum lugar? Como é que é destinado essas armas e a questão de drogas também? As armas, quando são apreendidas, elas são encaminhadas para a Polícia Civil, né, para ser feito o registro. Após a Polícia Civil encaminhada ao IGP para análise e, consequentemente, após a investigação, elas são encaminhadas para destruição. Se não houver registro, né, se não forem provenientes, por exemplo, do furto e roubo de alguma pessoa que tenha feito o registro da ocorrência. As drogas, por sua natureza, são encaminhadas também ao IGP pela Polícia Civil e, após as análises, são destruídas pelo órgão responsável. A questão das armas,
até comparando com as drogas, quem vende drogas, obviamente, os traficantes e, consequentemente, são criminosos. Mas quem vende armas sem o registro e tudo mais, tem alguma punição em relação aos comerciantes dessas armas? Sim, com certeza. Nós temos legislações e crimes, né, correspondentes tanto à venda ou comercialização de armas de modo ilegal, como a posse e o próprio porte dessas armas. Sem a pessoa ter autorização, ela já está, né, em posse de uma arma de fogo de uso restrito ou uso autorizado, mas de forma irregular. Então, possivelmente, ela possa ser enquadrada em 2 a 3 crimes ali, se ela estiver comercializando esse tipo de armamento. Você citou que Guaporé é uma das cidades mais que dá trabalho, enfim, Guaporé e Serafina Corrêa. Esse, digamos, essa demanda de trabalho maior é por conta de mais pessoas que cometem crimes, mas isso é um trabalho mais amplo, na tua opinião, que vem desde a educação até chegar numa fase adulta? Como é que você analisa essa preocupação, digamos assim, dos crimes em Guaporé e Serafina Corrêa com mais volúpia, né, nesse caso? O tráfico de drogas é hoje a nossa porta de, o consumo de drogas hoje é a nossa porta de entrada para todo e qualquer outro delito, né? Aonde nós tivermos um alto número de consumidores, teremos um alto número de traficantes e, consequentemente, a disputa, né, por facções criminosas, tendo em vista que seja um ambiente rentável. Então, hoje, a disputa não é só por questões mais ideológicas, mas sim questões econômicas, então possivelmente essas disputas é porque é algo realmente vantajoso para essas facções criminosas, e claro que isso tem que ser feito inúmeros outros trabalhos, né, a gente sabe que a utilização, a posse de uso de entorpecentes e a utilização não é um trabalho só nos órgãos de segurança pública, né, é um trabalho educacional, hoje já é um problema de saúde pública, né, e aí a gente tem que ter um enfrentamento disso desde as escolas, né, com o reconhecimento e a orientação para a não utilização e a não adaptação à violência, o qual a Brigada também realiza, né, nós temos um importante programa dentro da Brigada Militar, que é o PROERD, que é um programa para coibirmos, então, o uso e a utilização de drogas, bem como a violência, e isso nós estamos trabalhando da melhor forma preventiva, né, nós estamos trabalhando com crianças e auxiliando que elas tomem as melhores escolhas, e isso vem lá desde do jardim, do pré até a quinta, hoje nós temos trabalho até o ensino médio, então a Brigada também se insere dentro desse círculo para poder auxiliar num trabalho mais preventivo ainda, né, que não é só o policiamento ali, o nosso patrulhamento nas áreas de risco, aqui nós estamos trabalhando sim nas escolas e com as crianças, e por mais que a gente não enxergue naquele momento a eficiência daquele trabalho, certamente lá no futuro nós colheremos esses frutos, né, porque estamos trabalhando de modo preventivo. Então, hoje a questão da utilização dos entorpecentes é um problema de saúde pública, que sim deve ser tratado pelos demais órgãos também, não só pela segurança pública, para que a gente consiga ali na frente refletir na redução desses números e, consequentemente, né, a redução da criminalidade. E um outro tipo de crime que você citou, que é a violência doméstica, quais são os números de 2023 na área de atuação de vocês? Ele aumentou, ele diminuiu, ele se manteve no mesmo percentual? Como é que ficou essa questão aí em 2023? Sim, nós tivemos um aumento nesses números, né, alguns casos de feminicídios também, que é um crime violento letal e intencional direcionado à violência de gênero à mulher. Então, nós tivemos alguns feminicídios expressivos aqui na área da região, um, inclusive, em Nova Prata, no final do ano, ali no dia 29, em que tivemos, então, o ex-companheiro que acabou vindo a vitimar a ex-esposa. Tivemos um caso também de uma chacina que aconteceu em São Jorge, onde o ex-companheiro também acabou matando a ex-companheira e os pais desta mulher, então foram crimes que para cidades de região do interior são crimes expressivos, e são crimes que merecem um alerta, sim, mas são de difícil constatação anterior, porque são crimes que acontecem dentro das residências. Então, nós não temos como antever que esse fato vai acontecer, porque muitas vezes nós nem temos conhecimento que essa mulher está sendo vítima de uma violência, né? Então, é hoje um dos crimes mais realmente difíceis que a segurança pública venha auxiliar e venha trabalhar de modo preventivo,
porque ele acontece dentro de casa. E se a vítima ela não vier a procurar ou uma assistência social ou os próprios órgãos de segurança pública solicitando ajuda, nós não temos como auxiliar. E aí, muitas vezes, a gente vai tomar conhecimento desse fato depois que a lesão aconteceu, depois que o feminicídio veio acontecer, né? Então, é um crime que merece destaque, que merece, sim, um alerta, mas principalmente para as mulheres que são vítimas, né? Que elas saibam que elas têm que procurar ajuda, que elas têm órgãos que vão auxiliar para que elas saiam daquele ciclo da violência. Você acredita que é medo ou falta de coragem? Que, consequentemente, também pode se caracterizar ao medo de procurar vocês e depois acabar apanhando ou sofrendo outro tipo de agressão? O medo e, muitas vezes, a dependência financeira também, né? As mulheres acabam, muitos desses casos dependem financeiramente dos seus companheiros e acabam tendo medo ou receio de denunciar e virem a perder ou ter um afastamento dos filhos ou sofrerem algum outro tipo de violência, né? Então, a questão patriarcal ainda é muito presente, né? A relação do homem ser o subsistente da família, principalmente em cidades pequenas, e, consequentemente, a mulher estar dependente desse homem e, devido a isso, não vir a comunicar e tolerando aqueles tipos de violência e não realizando aí depois as denúncias, não vindo informar que vem sofrendo esse tipo de abuso, e aí chega no final que pode vir a acontecer, né, que é a pior dos cenários, certamente ia vir a acontecer um feminicídio, então, e essa mulher vir perder a vida. E a gente sabe que as agressões, elas iniciam aí de modo verbal, e elas vão evoluindo com lesões até chegar ao estado mais grave, que é a violência letal. Até para a gente concluir agora a nossa conversa, qual que é a principal meta de vocês para 2024? Qual que é o principal crime que vocês planejam aí prevenir o mais rápido ou com o mais trabalho possível para tentar diminuir? Uma das metas para o ano de 2024, então, a gente qualificar o nosso atendimento, principalmente nessas ocorrências envolvendo violência doméstica, já que foi um número de modo expressivo que cresceu. Então, tanto em questões de palestras, em questões preventivas, para que a gente consiga se aproximar mais da comunidade e essas mulheres tenham enxerguem o auxílio da Brigada Militar para que elas possam sair desse ciclo da violência e, com isso, reduzirmos esses números de violência doméstica, né, de Maria da Penha, que vem acontecendo na área da companhia. O tráfico de drogas também, da mesma forma, a gente estamos sempre atuando de modo preventivo, né, mas é algo que não depende só, infelizmente, da Brigada Militar, nós dependemos de diversos outros órgãos, né, desde o sistema carcerário ao Poder Judiciário, para que a gente também, para que isso reflita na rua, né, não é muitas vezes só a nossa função. Mas sim, hoje a nossa principal meta, sem dúvidas, é coibir esses dois delitos aí que tem aumentado aqui na região. Capitão, só mais uma perguntinha. Essas facções criminosas, vocês, quando acabam pegando os criminosos, pela lei, né, se eu não me engano, quem consome droga não tem uma pena de prisão. Você acha que poderia haver um pouco mais rigidez nesse sentido para acabar diminuindo cada vez mais esse consumo de drogas e tudo mais? Eu acredito que sim, né? Só que a tendência, a gente acompanha aí, a tendência dos tribunais superiores é a flexibilização, não é o engrossamento, né? A rigidez nessas normas. Mas eu acho que no momento que nós tivéssemos uma rigidez para quem utiliza esses entorpecentes, né? Acredito que diminuiria a própria venda, né? Então, os consumidores diminuiria a traficância e a rentabilidade dessas facções criminosas. Mas isso já são questões de políticas públicas, né? Que estão sendo avaliadas aí no cenário dos tribunais superiores, principalmente, que demandam sim uma atenção, porque tudo que nós tomarmos uma decisão lá em cima, nas cortes superiores, vai refletir nas ruas, né, e vai refletir na segurança e na criminalidade local. Porque às vezes a pessoa que consome droga já passou por várias vezes na polícia e eu acredito que, como ele sabe que não vai acabar sendo preso, ele continua, digamos, cometendo crime, né? É uma questão bem importante nesse caso, né? Acaba gerando um descrédito, né? Sabe que não há uma penalidade mais eficaz. Então, para o consumo próprio, a pessoa vai responder um termo circunstanciado ali pela posse do uso daquele entorpecente, vai aguardar audiência, mas não vai ter nada mais,
uma prisão, por exemplo, né, a depender da quantia que esteja ali em posse daquele consumidor. Então, se tivesse, sim, um agravamento dessas penalidades, certamente isso refletiria, com certeza, na redução dessas vendas dessas substâncias. Muito bem, então essa foi a capitã Caroline Bresolin, que concedeu a entrevista aqui para nós. Muito obrigado pela conversa e um bom trabalho para você. Agradeço, me coloco à disposição aí, e coloco a Brigada Militar à disposição, principalmente nos nossos canais oficiais, seja para denúncia, seja para um acompanhamento ou uma solicitação, né, como falamos das ocorrências de Maria da Penha e violência doméstica, estamos com os nossos portais aí à disposição, se porventura tivermos alguém, alguma mulher que esteja nos ouvindo, né, nós estamos aqui para auxiliar, e estamos para auxiliar a comunidade do modo geral. Então, coloco o nosso 190 à disposição, que é o nosso canal de controle, né, canal de fiscalização, para que a comunidade possa entrar em contato, caso precise, e estaremos à disposição. Agradeço o convite, e tenham todos uma boa tarde. Muito bem, então essa foi a Caroline Bresolin, que é a capitã da 2ª Companhia de Nova Prata.